Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, Dr. Lucas, capítulo de número 1. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, cuja mulher era filha de Arão, e o seu nome era Isabel. E eram ambos justos perante a Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor, e não tinham filhos, porque Isabel era estéril. E ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora orando à hora do incenso. E o anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se, e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João, e terás prazer e alegria. Por favor, repita comigo: prazer e alegria. Então, pega o seu dedo de profeta, aponta para esses irmãos pertinho e fala assim: Deus tem prazer e alegria na tua vida. Deus tem prazer e alegria para a tua vida. Quantos recebem essa palavra? Continuando a leitura, diz assim: e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor. E não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe. E converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. Até aqui a palavra do Senhor. Quantos podem dizer amém? Vamos orar. Senhor, mais uma vez te damos graças por esta rica oportunidade de estarmos no teu santuário, na tua casa, chamada casa de oração. Um lugar onde tu fala, onde tu opera, tu cura, tu liberta, onde os céus estão abertos, Senhor, e tua presença é forte neste lugar. Nós te amamos, te adoramos, te glorificamos. Por isso nós te exaltamos, porque tu és o único Deus digno de toda honra, glória e louvor. Que teu Espírito continue presente, falando aos nossos corações como tens falado. Por isso que nós te louvamos e te agradecemos neste momento, em nome de Jesus. Amém e amém. Queria, se o tempo nos permitir, compartilhar contigo de uma palavra com o seguinte tema: o que fazer enquanto espero a resposta de Deus? Será que você podia repetir comigo? O que fazer enquanto espero a resposta de Deus? Um pouquinho da sua atenção. O texto que nós acabamos de ler fala uma história muito interessante de um casal, ele de nome Zacarias e ela de nome Isabel. Zacarias, cujo nome significa aquele que é lembrado de Deus, ou aquele que Jeová lembra. E Isabel, com o nome que o Senhor é meu juramento. Segundo alguns historiadores, este casal equipara-se a idade, aproximadamente a idade de Abraão e de Sara. Ele, nessa época, estaria em torno dos seus 98 e 99 anos de idade. E Isabel, em torno de 88 e 89 anos de idade. Então, era um casal com a idade avançada, e cuja Isabel era estéril, e eles não possuíam filhos. Interessante aqui nesse texto que algo comum tem nesses dois. Primeiro, eles nasceram em berço evangélico, nasceram em lar cristão. E segundo, além de ter nascido em berço evangélico, eles nasceram com o propósito de ser usados por Deus na sua obra, no seu templo. Porque segundo Deus havia separado, Moisés havia separado uma tribo, a tribo de sacerdotes. E Deus separou a tribo de Levi, inclusive, para servir na casa do Senhor. Então, para ser sacerdote, tinha que vir de uma linhagem sacerdotal. Portanto, Zacarias vinha de um pai sacerdote. E a Bíblia também diz nesse texto que Isabel vinha da linhagem de Arão. Arão também era um sacerdote. Então, os dois eram filhos de sacerdotes. Olha só que interessante. Os dois nasceram e foram criados, preparados, instruídos e treinados para o serviço na casa do Senhor. Zacarias, talvez quando pequeno, levado para o seu pai no templo, até porque os ensinamentos geralmente eram passados de pais para filhos, gerações por gerações.
E Zacarias talvez foi aprendendo com seu pai: meu filho, é assim que trabalha no templo, é assim que oferta, é assim que sacrifica, é assim que louva, é assim que adora, é assim que ora, é assim que evangeliza, é assim que estuda, é assim que prega, é assim que aconselha. E talvez nesse período o pai de Zacarias disse assim: você, quando crescer, quando começar o exercício sacerdotal, você terá um filho e você vai ensinar ao seu filho os ensinamentos que hoje eu transmito para você. E assim cresceu Zacarias com esse sonho no coração. Ele cresce, ele casa com Isabel, e os dois começam o serviço na casa do Senhor. Principalmente ele, o homem, o sacerdote, começa o serviço. Ele começa a adorar, ele começa a servir, ele começa a ofertar, ele começa a sacrificar, ele começa a evangelizar. E o tempo passa, só que uma coisa faltava: um filho para alegrar sua casa. Ou seja, ser filho de sacerdote, estar na casa de Deus, era um fato. Eles nasceram para isto. Eles nasceram dentro de um lar cristão. Eles nasceram preparados para o serviço sacerdotal. Porém, ser adorador era uma escolha. Você está sentado aqui nessa noite, é um fato, é uma realidade. Você está aí, você olha para o seu vizinho, para o seu amigo, ele está sentado ao seu lado, é um fato. Mas ser adorador é uma escolha. E eu, se eu fosse você, além do fato, fazer uma opção de adorar a Deus nesta noite. Porque a Bíblia diz que Deus está em procura dos verdadeiros adoradores. Se você quer ser encontrado por Deus, está um segredo para a tua vida: seja um adorador e você será encontrado por Deus nessa noite. Interessante que a Bíblia diz que eles eram justos perante a Deus. Ou seja, a falta de um filho não era um castigo de Deus. Até porque eles eram obedientes em todos os mandamentos e preceitos do Senhor, segundo o texto sagrado. E quando a Bíblia relata isso, é sinal que realmente eles eram pessoas com a sua caráter ilibado e uma vida espiritual forte na presença de Deus. Mas algumas coisas eu fico imaginando aqui no texto, o que eles fizeram enquanto esperavam uma resposta de Deus. Porque a falta do filho, além de trazer sobre eles uma tristeza, um vazio, uma frustração familiar, um lar sem alegria, representava outras coisas também. Ou seja, não ter filho nesta época representava opróbrio, castigo, miséria. Ou seja, tinha outros reflexos, assim como certos problemas, certas doenças, por exemplo, além das pessoas sofrerem com elas, ainda sofrem retaliações, preconceito de outras pessoas por aquela enfermidade. Existem problemas que trazem reflexos em outras áreas na nossa vida. E a primeira coisa que nós aprendemos aqui com Zacarias é o seguinte: não permita que uma área que esteja com problema na sua vida venha interferir nas demais áreas que estejam intactas na sua vida. Por exemplo, um problema de amizade fora de casa não pode interferir no seu relacionamento familiar. Um problema material não pode influenciar na sua vida espiritual. Um problema sentimental não pode influenciar na sua vida profissional. E tem pessoas que deixam uma área interferir em outra área. Uma situação está ruim e parece que a vida acabou. Ele não tem mais alegria para mais nada, não tem força para mais nada, não consegue lutar em demais áreas. Eu conheço uma moça em São Paulo que assim que ela se casou, poucos meses depois, teve um problema no casamento. E ela estava sendo cotada dentro do grupo empresarial de grande porte em São Paulo para ocupar alguns cargos de confiança e de chefia. Mas ela deixou esse problema sentimental interferir na sua vida profissional. Ela não conseguia se concentrar, começou a ficar dentro de casa, acordava à tarde, faltava ao trabalho, chegava atrasada, não se concentrava, não conseguia produzir o que ela produzia antes. E os diretores a chamaram a sua atenção, conversaram com ela, deram oportunidade, passou um mês, passou 2 meses, ela não reagia, não tiveram uma outra solução, tiveram que demitir. 6 meses depois, ela resolve o problema sentimental, mas ficou com problema na área profissional. 2 anos se passaram, passando por lutas e privações, por causa da situação financeira. Depois de 2 anos, Deus usou de misericórdia, e ela foi contratada numa região de Campinas, uma grande empresa, e começou no final do ano a trabalhar na região de Jundiaí, próxima a Campinas, e hoje ela está feliz, está bem colocada, mas podia ter evitado esse problema de 2 anos na área profissional. O que nós vemos aqui é que Zacarias não permitiu que a falta de um filho interferisse no seu ministério.
Zacarias não abriu mão do seu sacerdote, não abriu mão do seu chamado, não abriu mão daquilo que Deus havia colocado na sua vida. Não abra mão daquilo que Deus tem colocado na sua vida. Não desista dos seus sonhos, proteja aquilo que está intacto. Não permita que uma área que esteja com problema interfira nas demais áreas que estejam boas na tua vida. Proteja o que tem guardado, proteja aquilo que é de valor na sua vida. Olha que Paulo diz à igreja: naquilo que edifica, naquilo que traz louvor, nisto pensai. Olha que Jeremias disse: trazei à memória aquilo que traz esperança. Não pare de pensar na derrota, pare de pensar no problema, comece a pensar nas vitórias, naquilo que Deus já fez na tua vida, de onde Deus te tirou. Olha para Zacarias. Zacarias não queria abrir mão do seu sacerdote. Sabe o que ele fazia? Ele ia para a igreja, ele ia para o sacerdócio e via as crianças do sacerdote e começava a brincar com as crianças e perguntava assim: meu filho, você já sabe o Salmo 23? Não, pastor, não sei. Então aprenda esse lindo salmo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Sabe o que Zacarias fazia? Eu não tenho um filho material na carne, mas eu vou gerar filhos espirituais. Ele começava a profetizar: lá em casa vai ter filho, lá em casa vai ter alegria, lá em casa vai ter vitória. Irmão, começa a profetizar hoje que a vitória vai estar na tua casa, que a alegria vai estar na tua casa, que o milagre de Deus vai chegar na tua vida. Quantos recebe esta palavra? Deixa eu ouvir se tem crente que recebe essa palavra aqui. Segunda coisa que eu vejo que Zacarias faz enquanto espera o milagre: diz que ele tinha um coração puro porque ele era justo. A justiça de Deus é diferente da justiça do homem. O homem olha apenas o aparência, o fruto, se a pessoa não infringe uma lei, ele é justo, mas Deus olha muito mais além. Deus olha o coração. Que muitas pessoas não praticam o ato, mas o coração está doido para praticar. Muitas pessoas não cometem o pecado, mas o coração está contaminado. Zacarias não era justo. Ele não tinha inveja do irmão que tinha filho. Pelo contrário, ele se alegrava. Tem muitas pessoas que se sentem mal com a vitória de um irmão, com o testemunho do irmão, com o milagre do irmão, com a alegria do irmão, com a festa do irmão. Tem muitas pessoas que ficam assim: porque ele, não eu. Porque ela tem, não eu. Tem muitas pessoas que querem ter o que o outro tem. Tem muitas pessoas que ficam tristes quando alguém levanta e conta um grande testemunho de vitória. Mas Zacarias não, ele se alegrava porque ele era justo. Ele não permitiu o coração dele ser contaminado com a inveja, porque dói mais o invejoso, o sucesso do outro, do que o próprio fracasso. Ele, pelo contrário, ele se alegrava, porque a Bíblia diz: alegrai-vos com aqueles que se alegram. Irmão, quando tu vê um testemunho, glorifica a Deus, vibra com ele, faz festa com ele. Sabe por quê? Se o irmão do teu lado está contando um testemunho, é sinal que o milagre está chegando na tua vez, que a fila de Deus está andando. Se o milagre está chegando perto, começa a alegrar o teu coração, porque até a hora vai chegar, o teu milagre vai chegar, e a vez de você contar o testemunho vai chegar na tua vida. Quando recebe essa palavra e pode dar um brado de glória. Terceiro, Zacarias não se sentia inferior porque não tinha filho. Tem muitas pessoas que dizem: pastor, eu não tenho condição, eu não estou preparado, eu não tenho competência, eu não nasci para ser feliz. Quantas pessoas, quando se alegra, falam assim: eu jamais vou chegar ali. Zacarias não. Ele falou assim: eu não sou melhor, não sou pior do que ninguém. Se você conseguiu, eu também vou conseguir. Se você pode, eu também posso. Diz a Bíblia que ele foi sorteado. Fala assim: sorteado. Ou seja, Zacarias falou o seguinte: ei, conta comigo. Não é porque eu não tenho um filho que eu não vou poder trabalhar. Não é porque eu não tenho que eu vou ser pior do que ninguém. Coloca o meu nome nessa sacola aí e me sorteio. O que vier eu faço. Ele não escolheu. E tem pessoas que Deus quer abençoar e fica escolhendo: Deus, isso não. Deus, eu só entro se for aquela porta. Se não for aquela outra porta, eu não vou. Deus, eu só vou se for para aquele lugar. Se for para outro lugar, eu não vou. Zacarias disse: não. Se é para limpar o chão, eu limpo. Se é para evangelizar na rua, evangelho. Se é para lavar banheiro, eu lavo banheiro. Se é para pregar, eu prego. Se é para cantar, eu canto. O que vier, eu faço.
Os melhores comandantes de empresa são aqueles que começaram de baixo e passaram em todos os cargos. Tem pessoas que ficam escolhendo demais. Há pouco tempo eu estava lá em São Paulo pregando no interior, e um jovem veio conversar comigo, ele hoje tem 23 anos, e esse jovem falou assim: pastor, eu tinha 17 anos, fui procurar meu primeiro emprego. Eu falei: e aí? Aí levei um currículo para aprendiz no Hospital Sírio-Libanês. Aí me chamaram para trabalhar no setor de higienização. É que hospital chique muda o nome, mas é limpeza mesmo, faxina. Aí ele falou o seguinte: pastor, eu fiquei triste porque o jovem, acostumado com cabelo penteadinho, roupinha de marca, e eu falei: agora que essa menina não vão querer namorar comigo, vão querer namorar com faxineira ainda de hospital. Aí ele foi em casa, e Deus falou com ele assim: vai. Aí ele veio com vergonha, foi lá, começou a trabalhar. Um ano e pouco trabalhando em higienização, com luva, com touca, varrendo, limpando, pegando no hospital, lixo hospitalar, jogando e tal. Um ano e pouco trabalhando com afinco. Ele falou: se é para trabalhar, vou fazer o melhor. Um ano depois a coordenadora aparece e diz assim para ele: fulano, quanto tempo você está aqui? Um ano e pouco. Você pensa em trabalhar em algum setor do hospital? Eu penso. O quê? Farmácia. Porque tem pessoas, irmão, que não sabem nem o que é da vida, sabia? Tu pergunta o que você quer, não sei. Eu estou aí. O que vier eu faço, aí vem e não faz. Ah, isso não. Não sabe nem pedir. Vai pedir um carro, Deus me dá um carrinho. Aí vem um Fusca e reclama. Não sabe pedir? Aí, amor, tá bom. Uma semana depois ela volta assim: fulano, eu passei lá na farmácia, estão precisando de um mensageiro. Você quer ir lá? Ele agora. Uma semana depois, como mensageiro da farmácia. Um ano depois, como auxiliar júnior. Um ano depois, auxiliar pleno. Um ano depois, auxiliar sênior. Agora ele é técnico de farmácia. O Hospital Sírio-Libanês está pagando metade da faculdade dele para se formar em farmacêutico do maior hospital da América Latina, porque ele não escolheu, ele abriu a porta que Deus abriu. Irmã, é hora de você entrar, é hora de você marchar, é hora de você: eu estou pronto, o que tu quiser eu faço, pode mandar que eu vou te honrar, eu vou fazer o que vier na minha mão, e o teu nome vai ser glorificado com a minha vitória. Quarto, Zacarias não perdeu a fé. Não é porque uma oração específica não foi ouvida que Deus não ouvirá as demais orações. Ele foi sorteado para o incenso. Fala incenso. Fala incenso. Incenso simboliza a oração. Não é porque Deus não ouviu uma oração tua específica que não vai ouvir as outras. Tem uma oração que você está meses fazendo. E hoje você entra na casa de Deus, começa a fazer uma oração, e antes de você chegar em casa, a resposta de Deus já chegou na tua casa. O milagre de Deus vai chegar. A Bíblia fala: orai sem cessar, não pare, continue, porque Deus vai ouvir a tua oração. A Bíblia diz que Zacarias estava no altar, com incenso, que era um objeto que coloca incenso, aí a fumaça, que simboliza a oração. Ele foi sorteado, ele entra, e havia os braseiros, porque o incenso era o terceiro serviço do templo. O primeiro eram as ofertas. Primeiro, aliás, era a limpeza do candelabro, limpeza dos braseiros. Havia que ter fogo, altar limpo. Segundo, eram as ofertas. Terceiro era a oração. Zacarias começa a recitar o Salmo 142, dizendo: Senhor, que seja agradável o levantar das minhas mãos como sacrifício da tarde. A preocupação de Zacarias era Deus ouvir a oração. Irmão, antes de Deus responder a sua oração, Deus precisa ouvir a tua oração. O segredo da resposta é Deus ouvir a tua oração. E como que Deus ouve a minha oração, pastor? Com vida no altar. Zacarias, primeiro altar limpo. Irmão, altar é o portal espiritual de contato com o Criador.
O altar está no teu coração, está na tua vida. Esteja com o altar limpo para Deus. Coloque a tua vida nas mãos de Deus. Não deixe nada substituir o altar que Deus tem em teu coração. Não deixe nada ocupar no teu coração, que é o lugar de Deus. Deus é exclusivo na tua vida. Deus não divide a glória dele com ninguém. É preciso ter vida no altar. É preciso abrir mão de preconceitos, de tradições, deixar Deus te libertar de grilhões que estão impedindo você de estar no altar do Senhor. Dedique a sua vida a Deus. O que Zacarias está dizendo, Senhor, que seja agradável o nosso sacrifício, que seja agradável o nosso culto, a nossa oração essa noite. Senhor, recebe o nosso culto, recebe a nossa oração, recebe o nosso louvor, recebe as nossas ofertas, recebe o nosso cântico. Por isso que Paulo diz em Romanos capítulo 12, e diz: rogo-vos, irmãos, por compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos, aleluia, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Quantos vieram adorar o Senhor e prestar um culto de gratidão ao Deus? A preocupação: Deus, recebe meu culto, recebe meu louvor, recebe meu sacrifício vivo, que o meu corpo está aqui nesta tua casa. Continue com a vida no altar, dedique no altar, persevere no altar, faça aliança com Deus, olhe para Ele, seja fiel a Ele, persista no caminho dEle, confia no Senhor, ame a Deus acima de todas as coisas. Coloque Deus como prioridade exclusiva na sua vida. Era isso que Zacarias estava dizendo. E aí, o anjo diz: Zacarias, a tua oração foi ouvida. Do lado do altar, o anjo aparece. No meio do lugar santo, aparece um ser celestial. O ambiente de adoração atrai a presença de Deus. O ambiente de temor, de quebrantamento, atrai a presença de Deus. O anjo aparece e diz: Zacarias, a tua oração foi ouvida. Não importa o tempo, não importa a espera, Deus ouvirá a tua oração. Para finalizar, primeira coisa que acontece quando Deus ouve a oração: um silêncio de Deus é quebrado na sua vida. A Bíblia diz que a última vez que Deus havia falado foi em Malaquias, no capítulo 4, versículo 6. 400 anos se passaram, essa folha em branco entre o Antigo e o Novo Testamento simboliza 400 anos de silêncio de Deus. E Deus agora volta a falar através do anjo, mandando o anjo trazer uma notícia para o sacerdote Zacarias. Quando Deus responder a tua oração, um silêncio de Deus será quebrado na tua vida. E o anjo disse assim: Zacarias, a tua oração foi ouvida e terás um filho. Significa que a tristeza da sua casa acabou, o barulho da solidão, o silêncio da solidão acabou. Agora chega a criança. Criança é alegria, criança é barulho de vitória. Se prepara, na tua casa vai ter barulho de vitória. Aleluia. Segundo, coisa que acontece quando Deus responde a oração: a medida da resposta é maior do que a medida da oração. O anjo diz: e muitos terão alegria e prazer. A bênção de Deus na tua vida vai ser tão grande que pessoas vão ser atingidas, contagiadas pela tua festa, pelo teu milagre. Pessoas vão se converter, pessoas vão estar impactadas por aquilo que Deus vai fazer na tua vida. A bênção vai ser tão grande como Deus fala para Abraão: eu vou te abençoar para tu seres uma bênção, e muitos vão se alegrar com a tua vitória. Terceiro,
a tua vitória vai ter a marca de Deus. O anjo diz assim: Zacarias, e o nome dele será João. Interessante isso. O único profeta da Bíblia que o próprio Deus deu o nome. O nome dele será João. Sabe o que é isso, querido? A tua vitória, o teu milagre já tem nome. O teu milagre já tem endereço. O teu milagre já tem data. João já nasceu com a certidão feita no céu. O teu milagre já está carimbado no cartório do céu. Deus já assinou o decreto. Deus já carimbou a tua vitória. Ela já tem endereço e ninguém vai duvidar, porque a marca de Deus estará sobre a tua vida. Fique em pé em nome de Jesus. Aleluia. Olha o que o anjo disse: João, ele será grande. Fala assim, grande. João começou o seu ministério. João começou a pregar o arrependimento. Aí o que aconteceu? Ele está no rio batizando, no Rio Jordão. Daqui a pouco aparece Jesus e pede para João: João, me batiza. E João fala assim: ô Jesus, era tu que devia me batizar, e tu me pede para batizar? E Jesus disse: João, faça isso para cumprir as Escrituras. João, o único profeta que pega Jesus nos braços, olha nos olhos de Jesus homem e coloca nas águas do Rio Jordão. Mergulha Jesus. E quando sai das águas, era o Jesus, o Cristo, o Messias. E começa ali o maior ministério de todos os tempos. O céu se abre e uma voz conclama: este é meu filho amado, a quem me compraz. O Espírito Santo veio como bomba, pousou sobre Jesus. E Jesus diz, olhando para João: nunca houve e nunca haverá um profeta igual ou maior do que João. O teu milagre recebe da parte de Deus nesta noite. A tua vitória vai ser grande. Olha para quem do teu lado e fala assim: a tua vitória vai ser grande. A tua vitória vai ser. A tua vitória vai ser. A tua vitória vai ser. Então glorifica a Deus, aleluia. Coloque a mão no teu coração. Coloque a mão no teu coração. Coloque a mão no teu coração. Adore Ele, adore. Oh, oh, espera. Doces palavras te darei. Vale a pena esperar, vale a pena confiar, vale a pena perseverar. Continue firme, continue firme, continue andando, crendo. Enquanto espera, adora. Enquanto espera, seja fiel. Enquanto espera, confia. Oh, aleluia. Deixa Deus trabalhar na tua vida, meu irmão. Abre o teu coração. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, a presença de Deus é poderosa neste lugar.